É um privilégio poder compartilhar com você no programa Expondo as Escrituras um dos assuntos mais empolgantes de toda a Bíblia, que é sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o pináculo da nossa esperança, é o ponto culminante da nossa fé, é a consumação da história. A história não está à deriva. Os gregos imaginavam que a história vivia dando voltas, mas não é uma visão adequada para se interpretar a história, a visão cíclica. A história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história não é governada pelos homens. A Bíblia nos informa que Deus é quem levanta reis e destrona reis, levanta impérios e faz impérios desaparecerem. A história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E no chamado sermão profético de Jesus, registrado em Mateus 24, duas perguntas foram feitas a Jesus. Ele estava no templo com seus discípulos, o templo ampliado e embelezado por Herodes o Grande, e era um colosso, era uma obra monumental, fascinante. Sobretudo para os galileus, numa região mais rural, contemplar a beleza daquele edifício religioso extasiava seus olhos, encantava o coração deles. E então eles disseram para Jesus: vede que obras, que construções. E Jesus respondeu para eles: pois não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava profetizando ali a tomada de Jerusalém, a invasão de Jerusalém, e o que ocorreu décadas depois, no ano 70, quando o general Tito Flávio invade Jerusalém, destrói Jerusalém, arrasa o templo de Jerusalém, de fato não ficando pedra sobre pedra. Mas diz a Bíblia que Jesus sai da praça do templo e vai para o Monte das Oliveiras, que fica de frente para o templo. E então os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: Senhor, quando sucederão essas coisas? Ou seja, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, e que sinais, ou que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, o sermão chamado profético tem a ver com a resposta de Jesus a essas duas perguntas dos discípulos, com a destruição de Jerusalém e com a segunda vinda, a consumação dos séculos. Eles estão pedindo aqui sinais. Quais são os sinais que vão orientar a igreja acerca da consumação de todas as coisas na segunda vinda de Cristo? Este é um assunto muito debatido ao longo da história da igreja. Claro que não há consenso entre os cristãos acerca de todos os aspectos da segunda vinda de Cristo. Há aqueles que são pré-tribulacionistas, há aqueles que são mid-tribulacionistas, há aqueles que são pós-tribulacionistas. Hoje eu não quero entrar nesse aspecto de qual corrente tem esta vantagem, ou aquela outra vantagem, ou mais vantagem que outras. Hoje eu gostaria apenas de tratar com você aqui aquilo que faz parte de todas as correntes, que é os sinais da segunda vinda de Cristo. E quando Jesus abre esse sermão, o primeiro sinal que ele destaca é: vede que ninguém vos engane, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos. Portanto, o primeiro sinal da segunda vinda de Cristo é o engano religioso. No primeiro século nós tivemos muitos desvios, seja a partir dos fariseus, dos saduceus, mais tarde as heresias que foram surgindo, frutos do gnosticismo, e talvez aí os
5 primeiros séculos da história do cristianismo concentraram a sua atenção na doutrina de Cristo, porque esta doutrina foi fortemente atacada por influência do helenismo, do pensamento grego. Mas hoje nós temos um pano de fundo religioso tão complexo, porque surgem 5 novas religiões todos os dias, cada uma dizendo que é verdadeira, cada um defendendo a sua tese, cada um levantando a sua bandeira. E nós precisamos nos acautelar, porque há muitas doutrinas, conforme diz as Escrituras, criadas e inventadas por demônios, são doutrinas de demônios, são heresias perniciosas, que desvirtuam a verdade, que negam a revelação de Deus das Escrituras, que tentam plantar no coração das pessoas mentiras em nome da verdade. Então hoje nós temos muitas seitas, muitas novas religiões no mercado da fé que não creem na verdadeira doutrina, que não postulam a fé nas Escrituras Sagradas como palavra de Deus inerrante, infalível, suficiente. Então nós precisamos nos acautelar, porque essa proliferação de falsas igrejas, falsas doutrinas, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos crentes, está aí, visível, estampado diante dos nossos olhos, e isso é um sinal eloquente da segunda vinda de Cristo. Segundo lugar, Jesus diz que haveria guerras e rumores de guerras. O mundo é um mundo das guerras, desde que Caim tingiu a terra com o sangue do seu irmão. Arnold Toynbee, ilustre historiador, disse que a história da humanidade é a história das guerras. No passado tivemos muitas guerras. Impérios se levantavam e conquistavam terras, territórios, formavam uma aglomeração de nações súditas de seu reino e dominavam o mundo. Tivemos o Egito, tivemos o Império Assírio, tivemos o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio, o Império Romano. De lá para cá, nós tivemos tantas nações poderosas, né? E o mundo muito marcado por guerras, guerras étnicas, guerras tribais, guerras religiosas, guerras por motivações econômicas, ideológicas. O século passado foi ferido por 2 sangrentas guerras mundiais, 1914, 1918, a Primeira Guerra, com mais de 30 milhões de pessoas mortas. Segunda Guerra, 1939 a 1945, mais de 60 milhões de pessoas mortas. Tivemos depois atrocidades terríveis nas mãos da ditadura do comunismo, né, com Stalin, depois com Mao Tse-tung na China. E hoje temos tantas outras guerras, né, a invasão da Rússia, hoje é a Ucrânia, o ataque terrorista do Hamas a Israel. O mundo está hoje pisando sobre ovos, está hoje vivendo esse clima tenso de ameaças até de armas nucleares. Então, isso aí aponta para um fato: a segunda vinda de Cristo. Mas Jesus, além disso, alerta que, como sinal da sua vinda, haverá fomes e terremotos em vários lugares. De certa forma, a fome é filha da guerra. Onde tem guerra, tem miséria, tem pobreza, tem escassez. Não só de liberdade, mas também de pão sobre a mesa. Pessoas que precisam sair de casa, deixando tudo para trás, buscar um abrigo num outro país, numa outra nação. E a crise migratória no mundo ela é avassaladora, né, em virtude das guerras. E as fomes vêm em consequência disso, vêm em consequência dos regimes totalitários, porque onde os regimes totalitários do comunismo, por exemplo, foram implantados, a população gemeu e amargou grande pobreza. E a fome é fruto disso. Então não se encante com as ideologias marxistas, comunistas, totalitárias, porque onde elas foram implantadas, elas geraram
pobreza generalizada e uma liderança que vive no fausto, no luxo, mas o povo amarga a terrível pobreza e terrível escassez. E as fomes, sejam elas por problemas políticos, ideológicos ou mesmo climáticos, é um sinal também eloquente da segunda vinda de Cristo. Mas ele fala de terremotos, né? Os abalos sísmicos. A terra sempre foi abalada por terremotos, né? Porém, se você fizer um estudo dos aspectos sísmicos do século XX para cá, nós já tivemos mais terremotos e grandes terremotos do século XX para cá do que no restante da história da humanidade. Então, quando você ler sobre um grande terremoto que atinge o Japão, o México, Haiti, o Chile, outros países do mundo, não leia apenas isso como uma questão da natureza, de um abalo sísmico, das placas tectônicas, mas veja nisso também um sinal da segunda vinda de Cristo. Aliás, no livro de Apocalipse, quando trata das trombetas, o alerta de Deus à humanidade, as trombetas ao soar, atingem o quê? Os rios, os mares, a terra, os astros, os homens, aquilo que nós achamos que são apenas fenômenos naturais, as vozes da natureza ou os gemidos da natureza, tem por trás também um alerta de Deus, um aviso de Deus, uma trombeta de Deus, dizendo para o homem se arrepender e se voltar para Deus enquanto é tempo. É por isso que são sinais, são placas de aviso de Deus para a humanidade acerca da segunda vinda de Cristo. Mas prosseguindo no Sermão do Monte, no sermão profético, Jesus falou também da perseguição religiosa. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Note que os cristãos, eles são odiados e perseguidos, não é porque eles são criminosos, não é porque eles fazem coisas erradas, não é porque eles são transgressores da lei e perturbam a ordem social, não é porque eles são venais, venenosos nas suas atitudes, nas suas ações, não é porque eles exploram o próximo, não é porque eles roubam o erário público, não é porque eles matam, sequestram e patrocinam o crime, não. Eles são perseguidos e são odiados no mundo todo por causa do nome de Jesus. Saiba disso, Jesus é a pessoa mais amada do mundo e a mais odiada. E sabem por que as pessoas odeiam Jesus? Porque ele está vivo. Ninguém odeia os faraós do Egito, ninguém odeia os Césares de Roma, ninguém odeia os ícones religiosos de muitas religiões históricas, como Confúcio, como Buda, como Maomé. Eles estão mortos. Mas Jesus ressuscitou, ele está vivo. E por isso ele é odiado, e por isso ele é perseguido. E o mundo persegue Jesus na igreja. Por isso que quando Saulo de Tarso matava os cristãos, Jesus o confronta no caminho de Damasco e pergunta: por que me persegues? Porque perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Perseguir o corpo é perseguir a cabeça. E essa onda cristofóbica que existe no mundo hoje é o cumprimento de um dos sinais da segunda vinda de Cristo. Pode ter certeza, o mundo vive hoje uma onda de cristofobia. Por quê? Porque os valores cristãos, os princípios cristãos, os ensinamentos de Jesus desmascaram a hipocrisia da sociedade, confronta o orgulho, a soberba, a ganância, a avareza, a promiscuidade. Esta onda de desconstrução da vida, da família, do casamento. Os ensinamentos de Cristo estão na contramão de toda esta avalanche ideológica que tenta assaltar o mundo desse globalismo. Então, os cristãos que levantam a bandeira do Evangelho são perseguidos, são odiados. Não
porque eles são pessoas más em si mesmas, mas porque eles creem no Senhor Jesus, porque eles são cristãos e defendem valores e princípios absolutos numa sociedade rendida à ditadura do relativismo. Mas o Senhor Jesus prossegue. No versículo 12, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui tem duas coisas muito importantes, uma causa, outra consequência. A causa é que a iniquidade se multiplica. Nós estamos vivendo, de certa forma, uma espécie de retorno a Sodoma e Gomorra. A Billy Graham, certa feita, chegou a dizer que se Deus não punisse a América, teria que pedir desculpas no dia do juízo a Sodoma e Gomorra. Nós vivemos numa sociedade de multiplicação da iniquidade. Não apenas de tolerância ao erro. Não se trata disso. Se trata de inversão de valores. O certo está virando errado, o errado está virando certo. As pautas são todas pelo avesso. Quando você fala em direitos humanos, hoje, via de regra, você está falando dos direitos humanos dos marginais, dos que transgridem a lei, dos que causam transtorno à sociedade. Mas não se fala do direito humano do trabalhador que levanta de madrugada, que pega um metrô, que pega um trem, que pega um ônibus, que caminha 2 horas para chegar no trabalho, para trabalhar até o final do dia, para voltar para casa à noite, para retornar de madrugada. Esse não é valorizado, esse não é lembrado. Mas é triste quando você vê, por exemplo, que um prisioneiro tem um salário maior do que um trabalhador que ganha salário mínimo. Aqueles que são um transtorno para a sociedade, em virtude da multiplicação da iniquidade, são mais valorizados. Então, a iniquidade vai não só crescendo, ela vai se multiplicando, a ponto do homem chamar luz de trevas e trevas de luz. O que é certo? Não, isso é vergonhoso. O errado? Não, vamos aplaudir, esse é que é certo. A sociedade perdeu o pejo, a sociedade vai perdendo o senso de princípios e de valores. A grande mídia despeja todo dia, seja através das séries de Netflix, dos filmes, das novelas, dos programas humorísticos, uma avalanche, uma enxurrada de coisas que estão tudo na contramão dos verdadeiros pilares que deveriam sustentar a sociedade. É a multiplicação da iniquidade. É o aplauso àquilo que é vergonhoso, é o incentivo àquilo que é errado, é a promoção daquilo que deveria causar vergonha. E Rui Barbosa, o grande tribuno brasileiro, chegou a profetizar que haveria um dia em que o homem teria vergonha de ser honesto. Parece que esse dia chegou em todos os segmentos, em todos os setores da sociedade. E isso tudo Jesus já estava alertando há 2000 anos no seu chamado sermão profético, que seria sinal da sua segunda vinda. Mas, como consequência dessa multiplicação da iniquidade, o resultado disso, Jesus disse, é o amor se esfriando de quase todos. Então, a sociedade com o coração calejado, com a consciência cauterizada, é o homem sendo lobo do próprio homem, é você vivendo numa multidão e as pessoas vivendo solitárias, cada um para si, onde você olha o mundo empresarial, via de regra, lobo comendo lobo, uma guerra de foice no escuro, é uma luta draconiana, onde o que se quer é levar vantagem, ainda que sob as expensas do próximo. Você quer construir o seu castelo sobre os escombros do outro. E essa sociedade que massacra, que explora, que perdeu a sensibilidade do amor, da fraternidade, da ajuda mútua, do amor mútuo, parece que ficou tão distante de nós. E esse esfriamento do amor de quase todos, é um sinal da segunda vinda de Cristo. O que é maravilhoso é que não é de todos. Nós, louvado seja Deus, temos ainda pessoas que amam de verdade, que amam sinceramente, que amam fraternalmente, que amam sacrificialmente. E Jesus alertou sobre isso, dizendo o seguinte,
que este é o sinal pelo qual você pode conhecer um verdadeiro discípulo dele. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, Jesus está aqui pontuando para nós que o esfriamento do amor, esta sociedade caotizada, essa sociedade pervertida, essa sociedade onde cada um vive para si e, na medida do possível, explora o próximo para levar vantagem, é, nessa decadência, um sinal eloquente de que Jesus está às portas, breve ele voltará. Mas Jesus ainda prossegue no seu sermão profético e traz mais um elemento de sinal da segunda vinda. No versículo 14 ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. A pregação do evangelho é um compromisso da igreja. O Senhor comissionou a igreja a ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura e a fazer discípulos de todas as nações. A igreja primitiva cumpriu essa agenda em poucas décadas, saindo de Jerusalém, chegando a Roma, a capital do império. Ao longo dos séculos, a obra missionária tem sido realizada, ora com mais fervor, ora com menos entusiasmo. Mas eu queria hoje pontuar com você algo extraordinário, que é o advento daquilo que nós chamamos de internet, ou das mídias sociais. Até algumas décadas, o pregador só podia se endereçar a um grupo específico, num lugar específico. Depois, com as mídias maiores do rádio, as ondas do rádio, depois a televisão, você poderia ter um programa com abrangência bem maior, até mesmo em rede nacional, com valores altíssimos. Mas louvado seja Deus, com a chegada da internet, você hoje pode alcançar o mundo todo de dentro do seu escritório, de dentro de um templo cristão, para levar esta mensagem aos rincões da terra. Hoje nós alcançamos, por exemplo, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde eu tenho o privilégio de ser um pastor colaborador, mais de 100 nações. Hoje, só no meu canal do YouTube, 117 mil pessoas assistem um sermão por dia. Isso é fascinante, porque isso era inimaginável algum tempo atrás. Não tem fronteiras geográficas, não tem barreiras linguísticas, não tem fronteiras ideológicas. A palavra de Deus vai chegando, vai chegando e vai entrando e vai penetrando e vai alcançando os rincões da terra. E eu não tenho dúvidas de que essas ferramentas tão importantes das mídias sociais vieram nos ajudar a cumprir a grande comissão e mais, vieram nos ajudar a cumprir este sinal que Jesus estabelece, que este evangelho do reino seria pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então veria o fim. E eu quero aqui, numa notinha de rodapé, encorajar você que está me ouvindo, se você é um pastor, se você é um líder religioso, se você lidera uma igreja, para você implementar as mídias sociais aí na igreja, para que você potencialize esta mensagem, para que você dê celeridade e abrangência a esta mensagem, que é a maior mensagem que o mundo pode ouvir, a mensagem do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, este é um fato maravilhoso, porque você pode pregar hoje para uma congregação de 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 pessoas, mas transmitir ao vivo este culto e depois subir esta mensagem para uma plataforma de YouTube e ter aí 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de visualizações num sermão. Isso é fantástico, isso é fascinante, isso é extraordinário. Isso está cumprindo aqui a profecia de Jesus da sua segunda vinda. E então, quando Jesus voltar, ainda ele vai trazer aqui no sermão profético algo muito interessante. Veja bem, versículo 15 ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação,
de que falou o profeta Daniel, agora está falando do anticristo. Do lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça para tirar coisa alguma de casa, e quem estiver no campo não volte atrás em buscar coisa alguma na sua casa, sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naquele dia, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no dia de sábado. Do que ele está falando? Jesus está aqui ilustrando a primeira pergunta com a segunda pergunta, porque a primeira pergunta dos discípulos é: quando sucederão essas coisas? E essas coisas que estão falando era a destruição do templo de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra. Mas depois eles fazem a segunda pergunta: que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então Jesus ilustra a chegada do anticristo, que ele chama aqui de o homem, o abominável da desolação, com a invasão de Jerusalém. Jerusalém foi cercada pelo general Tito Flávio e a cidade começou a sofrer fome, sede, e quando a cidade estava completamente devastada pela falta de recursos, ele entra na cidade, destrói a cidade, arrasa o templo de Jerusalém, passa o fio da espada a milhares de pessoas, dispersa as pessoas que moravam ali para o mundo todo. Nós chamamos isso da maior diáspora de todos os tempos, né? 1000 judeus conseguiram fugir e se encastelar lá na fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, e então essa foi a maior diáspora dos judeus de todos os tempos, do ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retornou para o seu território. E ele está dizendo o seguinte: nessa invasão, era dramático, por exemplo, a pessoa entrar na cidade, não vale a pena entrar na cidade, a cidade vai ser arrasada. Uma mulher grávida, ela não tem condições de correr, ela não tem condições de, numa hora de aperto, ter celeridade para fugir. O inverno, porque se for no inverno, a temperatura lá chega a temperatura abaixo de 0 grau e você não consegue andar com tranquilidade, fugir com rapidez em inverno tão rigoroso. No sábado, porque eles tinham as regras do sábado e não podiam andar mais do que certa distância. Então Jesus está ilustrando aqui o cerco de Jerusalém, a invasão de Jerusalém, mas ilustrando com a chegada do anticristo. A chegada do anticristo, o abominável da desolação. Esse abominável da desolação, quando ele chegar, nós vamos ter um período que a Bíblia chama de a grande tribulação, o pouco tempo de Satanás, a manifestação do homem da iniquidade e a apostasia. Vai ser um tempo de grande tribulação, e Jesus diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais, nem haverá jamais. E Jesus alerta: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, a perseguição vai ser crudelíssima. A grande tribulação será avassaladora. Apocalipse 14, capítulo 13 chega a dizer que todas as nações da terra vão adorar o anticristo. A pergunta que vai surgir é: quem pelejará contra o anticristo, contra a besta? Vai ser um poder ditador, cruel, opressor, porém, um grupo não vai adorá-lo. Todas as nações da terra vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Então, muito importante dizer isso a você. Jesus não vai perder nenhuma ovelha para o anticristo. Nenhum salvo vai ser enganado pelo anticristo. Agora, aqueles que são apenas
crentes nominais, aqueles que apenas têm o nome num hall de membro da igreja, aqueles que apenas se declaram, mas não são de fato, esses vão se curvar, esses vão se dobrar, esses vão adorar esta figura patética, abominável, a abominação completa, o homem iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo. Mas os cristãos que nasceram de novo, que foram selados com o Espírito Santo, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, esses não vão adorar. A Bíblia diz que o anticristo vai matar os santos. Mas Apocalipse 12, versículo 11, diz que os santos vão vencer o diabo e os seus agentes pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. E o que significa isso? A palavra do testemunho, a palavra testemunho no grego é martiria, o mártir. É quando um cristão vai ser colocado na parede e perguntado assim: ou você nega Jesus ou eu te mato. E o cristão diz: eu prefiro morrer pela minha fé do que negar o meu Senhor. E morrendo, ele vence. Porque o interesse do anticristo e do diabo é tornar a pessoa apóstata, negar a sua fé, negar a Jesus. Mas o cristão prefere a morte à apostasia. E preferindo a morte à apostasia, ele vence o diabo, ele vence o anticristo. Ele é mais do que vencedor, porque nem a morte nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu quero concluir, porque o texto diz que logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E nós então estaremos com o Senhor para sempre e sempre e sempre. Então, aqui eu quero fazer uma aplicação e uma pergunta. Jesus voltará. Ele voltará. Pessoalmente. Visivelmente. Audivelmente. Repentinamente. Inesperadamente. Inescapavelmente. Vitoriosamente. Gloriosamente. A pergunta é: você está preparado para encontrar-se com o Senhor seu Deus? Se a trombeta soar, você está pronto? Naquele dia não vai ter tempo mais para se preparar. Aquele que for pego de surpresa poderá perecer eternamente. Quando chegar o Senhor, quando a voz do noivo for ouvida, a porta será fechada e não haverá mais tempo para se preparar. Portanto, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Entregue-se a Cristo, renda-se a Ele, confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida e aguarde este dia com muita expectativa, como que na ponta dos pés, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus You've been working all night long. You deserve a little break. We better get you something yummy before your tummy starts to ache. I made you some cookies. They're fresh out of the oven. You've been working so hard. You deserve a little loving. Let me get you some milk and cookies. You ain't gotta just up and leave. I know you got a lot more work to do because it's Christmas Eve. But Santa dear, my milk and cookies, they ain't like nothing you had before. I promise Santa, if you just stay, you'll be begging me for more. Santa, stay a little longer.
The next batch of cookies is almost done. 'Tis the season to be jolly, and we're having so much fun. You always know what I want. Yeah, you got the right stuff. I know just how you like it, and you can never get enough. Let me get you some milk and cookies. You ain't gotta just up and leave. I know you got a lot more work to do, because it's Christmas Eve. But Santa dear, my milk and cookies, they ain't like nothing you had before. I promise Santa, if you just stay, you'll be begging me for more.